O sábio é o grande norte estoico. Só que todo sábio começa dando um passo que provavelmente tu pulou. E aí vai ser difícil chegar lá. Porém, hoje a gente vai descobrir qual é esse passo e, mais importante, como viver de acordo com ele para ter uma vida de virtude e realmente viver como um sábio. Olá, Adriano aqui. Este podcast tem o objetivo de te educar e te inspirar. Os temas tratados aqui vêm de uma base filosófica pessoal combinado com as minhas experiências na vida prática. Eu não sou um psicólogo ou profissional da área de saúde e as informações compartilhadas aqui não devem ser consideradas como aconselhamento médico. Se você tiver qualquer problema de saúde ou mental, é fundamental buscar a orientação de um profissional de saúde qualificado. A figura do sábio, esse arquétipo, para os estoicos é meio como representa o máximo, é o ápice, né? Sêneca fala muito dele e Epiteto também tem esse conceito que é como o sábio se comporta. Então é como se fosse, a gente pode trocar o sábio por um estoico, um mestre estoico. Ele tem para mim, mesmo de forma totalmente diferente, essa questão do norte, né? Dessa intenção com a imagem de Jesus Cristo, por exemplo. E para mim o que os dois têm em comum é que Jesus Cristo obviamente é o sábio dos sábios, né? É que não tem exatamente como a gente ser como Jesus Cristo, né? Porque só ele pode ser. Tanto quanto, eu não sei se tem como a gente ser um sábio completo. Mas, cara, vale muito a pena a gente tentar com todas as nossas forças chegar o mais próximo disso. Então, não é sobre conseguir ou não, é que nem meio que a Fibonacci, né? É sobre chegar o mais próximo possível e ter a intenção diária de ir nessa direção. Então, eu acho que é legal a gente pensar sobre isso. E se eu não tiver uma referência, uma figura, né? Tipo essa figura do sábio que o Sêneca descreve, ou de Jesus também, como é para muita gente, é difícil fazer isso, porque eu meio que não tenho referência, não tenho base e vou andando meio solto. Então é sempre legal a gente pensar, né? Aquela máxima, né? Tipo, o que Jesus faria nessa situação? E quem tem uma relação mais estoica, tipo, cara, como é que um sábio responderia a esse contexto aqui? Muito bem. A gente tem essa visão dessa pessoa que faz sempre a ação correta, que está sempre centrada, sempre reta, meio que inabalável, né? Só que é legal quando tu pensa no sábio, o sábio não é alguém que é necessariamente inteligente, como algumas pessoas às vezes acham no senso comum. Não tem a ver com cognição e com racionalização e com capacidade de entender conceitos complexos. Ele pode ter, pode ajudar, mas inteligência não é sabedoria. Sabedoria, ela é outra coisa, né? Sabedoria vem de uma jornada mais espiritual e mais visceral, mais focada na experiência. É algo que é realmente mais pesado, mais pautado, é mais na terra do que a ideia só da mente, da inteligência, que fica um pouco mais no ar, né? A sabedoria, ela é aplicável e ela é útil, então ela tem uma natureza mais prática do que só a inteligência. Muito bem. Quando a gente tem esse norte do sábio, a gente pensa o quê? Normalmente, quanto mais eu busco e dedico a minha vida a isso, mais sábio eu me torno. A gente também tem a ideia que quanto mais eu trabalho nisso, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me dedico a isso, mais sábio eu vou me tornar. Se eu toda hora estiver buscando ativamente qual é a ação correta e se cuidar dessa vigilância, provavelmente eu vou ser mais sábio. Faz sentido? Faz. Tem a ver com isso. Eu acho que quem trabalha mais consegue ter mais resultados, sem sombra de dúvida. Questionar toda impressão, questionar todo o meu comportamento e ver isso é a atitude correta ou não, também ajuda. Só que tudo isso pode meio que não ajudar nada, se eu não tiver feito antes um primeiro passo. E eu sinto que muita gente se perde, pula esse primeiro passo e vai nessa busca ativa, o que Jesus faria, como que eu posso agir com virtude, deixa eu entender, estudar mais e me dedicar para o meu espiritual e tá ali focado nisso. O que beleza, é legal, mas não tá dando tanto resultado, no final não tá vivendo como um sábio, né? Não tá sentindo a sabedoria, não tá sentindo esse centramento. Isso é até um bom jeito de ver. Tu até pode ter virado essa chavinha e entender que a vida é sobre ser um sábio, sobre buscar isso, né? É uma vida de evolução espiritual, que não é todo mundo. A galera tá achando que a vida é sobre ganhar dinheiro, sobre, sei lá, se perdendo em umas coisas meio não essenciais. Então talvez tu já virou essa chave e tu tá se dedicando. Só que se tu não tá sentindo que tu tá mais próximo de Logos, mais próximo de Deus, tu não tá sentindo mais centrado, mais em paz e mais fazendo tua missão, provavelmente tu não tá se tornando mais sábio. E essa tua busca não tá sendo frutífera. Por quê? Porque é provável de ter pulado o primeiro passo que o sábio tem que dar antes das horas de dedicação e de estudo e do questionamento e de se perguntar. Tem que dar um passo primeiro e sem esse passo todo o resto não
funciona. E cara, a coisa mais importante é esse primeiro passo. E qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é o primeiro passo também dos alcoólicos anônimos, né? Ou narcóticos anônimos, neuróticos anônimos. Todos esses grupos que são um dos tratamentos, né? Um tipo de terapia que são os mais eficazes, né? Os 12 passos, né? Sabe qual é o primeiro passo? Cara, o primeiro passo também é a base da filosofia cristã, na real. Quando o cara entra numa reunião, tu entra e tu fala o quê? Olá, eu sou o Adriano e eu sou um alcoólatra. Se você não falar essa frase, você não está permitido entrar dentro do círculo e começar o trabalho. Tu entende? Esse é o primeiro passo, que é o quê? Assumir a minha realidade. Reconhecer que eu tenho um problema, que eu estou doente, que me falta algo para então buscar a cura, o tratamento e o preenchimento. Se de alguma forma eu já estiver cheio, essa é a parábola do mestre servindo na xícara do aluno, né? Que ele está servindo assim, mas está transbordando, sim, como você. Seu copo está cheio já, você já sabe das coisas, então não tem nada para eu te ensinar. Se não reconhecer a minha falha, a minha incompetência, o meu pecado, a minha doença, não existe nem a possibilidade de cura. Eu fico eu tô fingindo que eu tô curando, meio que indo pelas beiradas, do jeito mais intelectual e conceitual, porque eu não comecei a cura de fato, porque eu não reconheci de forma verdadeira e humilhante a minha doença e a minha incompetência. E qual que é essa incompetência? No caso do sábio eu não sei o que eu tô fazendo. Eu não sei como funciona a vida, eu não sei como funciona a minha mente, eu não sei como funciona o outro, e eu não sei de nada. Sabe o que eu sei? Que nada sei. Que é a máxima filosófica, né? E daí eu começo o trabalho. Na Academia do Homem Virtuoso, nosso primeiro acordo, a gente tem só 3. É o que a gente chama de verdade vergonhosa. Que é exatamente essa ideia, que é eu reconheço a minha incompetência perante quase tudo na vida. Tem uma outra coisa que eu entendo um pouco, mas de forma geral eu ainda tenho muito o que aprender. Só assim a gente começa o trabalho. Tu vê? Então ele vem de uma ideia de sair do teu cavalinho e botar a cara e as mãos na lama. De tu abandonar a tua torre de marfim, que entende as coisas, tu é um cara muito sábio e filósofo, que está seguindo o caminho, para ir pro campo, arar a terra mesmo, para ir pro campo de batalha, sendo só mais um na sua ínfima incompetência, sendo um cara totalmente mundano e ordinário. Só quando a gente tá nessa postura que o trabalho pode começar. Então, quando eu tô nessa postura, eu reconheço que eu sou falho por natureza. E eu reconheço as armadilhas. E agora eu consigo contornar elas ou cair e sair mais rapidamente, porque eu sei que eu sou falho e que toda hora quase eu tô caindo em armadilhas. Por isso que falam isso da questão das impressões. Toda hora eu tô tendo impressões sobre o mundo. E eu tô acreditando nelas. Mas, cara, acreditar numa impressão é sair da realidade, porque a realidade não tem justificativa, né? Toda vez que eu acredito numa narrativa que eu tenho da realidade, eu já me perdi. O sábio, ele sabe que a tendência dele é se perder, que ele está sempre criando narrativa do ego, então ele vai com muito cuidado e ele vigia, né? Ele ativa o prosequena, ele tem atenção plena a cada pensamento, a cada instante, a cada comportamento. O Marco Aurélio fala, essa tua fala é a fala certa? Esse teu movimento é o movimento certo? Por quê? Porque ele sabe que naturalmente vai fazer o movimento errado. Que é a mesma verdade cristã, que somos todos pecadores por estar aqui nesse espaço. E não no jeito pesado, mas no jeito que o nosso caminho é de buscar a redenção, é buscar a iluminação. E se faz isso como? Através da cura do pecado, de pedindo ajuda e pedindo perdão. É a mesma ideia, entende? Por muito tempo eu achava que somos todos pecadores, eu achava que era muito pesado. Com um curso em milagres, com o estoicismo, eu comecei a ver de outra forma. Não, eu sou pecador porque a minha mente ela opera. Quem está dando a experiência da consciência é através do ego. E o ego é o pecado. No sentido que ele está criando essas histórias, está falando que eu sou importante, que eu sou especial, ou que eu sou muito ruim. E ele fica criando um monte de historinhas sobre eu e fica julgando os outros também. Julgamentos, impressões, isso é pecado, no sentido que é o erro. Eu poderia toda hora falar, não, mas eu volto para Deus, eu volto para Jesus, eu volto para algo maior. E daí eu estou corrigindo o erro, tu entende? Porque a minha experiência encarnada aqui é do erro. E daí eu tenho a capacidade, já que eu estou aqui no mundo do erro e do pecado, ou das falsas impressões, de corrigir isso. E a intenção de corrigir isso é a razão pelo qual eu existo. E isso não é um peso, não é uma coisa horrível, esse é um presente. Eu estou aqui para corrigir o erro, para pedir perdão
né, de forma humilde e ir na direção da redenção. Ou para os estoicos, ignorar tudo que não é meu e focar no que é meu e ficar centrado buscando a virtude, buscando a retidão, buscando a ação correta de um sábio. Então, a característica mais importante de um sábio, de alguém que está buscando de alguma forma, essa elevação espiritual, né, essa busca por essa plenitude, é a compreensão da sua própria incompetência. E daí assim eu sou aberto para o mundo, porque eu não sei nada sobre o mundo e assim eu posso aprender. Curiosidade, abertura, a mente da criança ou só o arquétipo do tolo é a base no qual o sábio se transforma. Sem o tolo, não existe o sábio. Se tu não tem coragem de fazer papel de bobo, o Epiteto fala isso, tu nunca vai ser um filósofo. Porque o filósofo não tá nem aí de fazer papel de bobo se naquele momento ele não tá concordando com aquilo, ele não entende. Ele não tem problema de ir contra as normas também, porque ele tá vivendo a sua verdade. Só que tu só faz isso com abertura, com curiosidade e com essa coragem. Se tu tiver muita certeza, muita rigidez, muito dogmatismo, muito moralismo, provavelmente tu não tá sendo tão sábio, cara. Porque o sábio não sabe de nada. E tem uma coisa que isso tem no Caibalion que eu acho bonito, que é, de alguma forma, tudo na vida é relativo. As impressões e o que acontece, cada contexto e comportamento, num momento pode ser o certo e no outro não. Só que tem uma coisa que é absoluta, que é Deus. E daí eu me apoio nessa única coisa. E o próprio ego também, ele é relativo e não confiável. Ele é o campeão, na real, de ficar se perdendo e contando essas historinhas. Então, cada vez que eu me apoio nele, que é o meu padrão, que eu fui condicionado assim, eu tô pecando, eu tô errando. Então o que eu faço? Eu reconheço que essa é a minha natureza e eu me esforço todos os dias para me apoiar no que é meu, em algo maior, em logos, em servir a comunidade, em ser um ser humano colaborativo, como Marco Aurélio fala. Cara, pra mim é quase igual cristianismo e estoicismo. Nesse ponto, pelo menos, eles são muito parecidos. Tudo começa no reconhecimento da minha incompetência, da minha falta de entendimento sobre tudo. E daí eu começo o trabalho com abertura e com curiosidade. Cuida se tu tem certezas das coisas, visões cristalizadas do que é certo e o que é errado. Tu já falhou como sábio. O sábio até, ele pode ter uma base, ele tem que ter uma base para andar, né? Então ele fala assim, essa é a minha tese agora, eu vou andar baseado nela. Mas cara, mesmo essa tese, eu não confio totalmente. Por quê? Porque é uma tese que eu criei. Eu só confio em Deus. E essa é a base sólida no qual eu consigo andar. Tu entende? Então eu estou sempre desconfiando das minhas impressões e das minhas ideias. E daí, a armadilha seria disso, então eu desconfio de tudo, tudo é relativo, nada tem sentido e eu vou para um niilismo. Mas não, porque como existe uma coisa sólida que segura tudo, que é Logos, o universo, né, de acordo com os estoicos, ou Deus, né, de acordo com o cristão, várias religiões, por mais que eu não tenha certeza da premissa que eu estou indo, eu sei que por baixo Deus sempre me segura. Então eu vou mesmo assim, tu entende? Eu tô indo pra vida sem ter certeza das minhas premissas. Eu acho que é assim que as coisas funcionam, então eu vou tentar por aqui, confiando que é o melhor caminho pra mim nesse momento. E se eu pisar em falso, eu vou agradecer, porque eu vou aprender que a minha premissa tinha que ser corrigida. Esse é o total Marco Aurélio. Eu só sigo. E no caso, o Marco Aurélio fala exatamente isso, né? Se alguém te apontar e falar você é tal coisa e te corrigir, meio que quase questionar uma crença tua, um fundamento, ou até uma característica tua, só tem duas opções. Tu ouve aquilo e tu pondera e tu fala, não faz sentido isso. Ele deu uma estressada na tua crença e fala, não, mas a minha crença ainda é correta. E daí tu ficou mais firme dela e segue em frente. Não tem por que ficar chateado nem te abalar. Outra tu ouve e pondera e fala, ele tá certo. Ele fala, obrigado por me corrigir, eu vou mudar a minha visão, minha premissa ou meu comportamento. Tu fica feliz de qualquer forma. Por quê? Porque tu não tá pautado nas tuas crenças, na tua visão de mundo. Tu tá pautado em só navegar o mundo sabendo que alguém tá te guiando e te segurando. Sendo assim, se tiver que corrigir o caminho no meio, tu corrige. Não tem nada que tu tá apegado. Na verdade, tem só uma coisa que tá apegado. O meu mestre, quando eu estudava por vários anos os Vedas, o Bhagavad Gita, ele falava, a gente quer ficar Deus apegado, né? A gente quer ficar desapegado de todo o resto, mas daí isso vai ficar apegado em Deus. E daí eu vou com essa visão da criança que o filósofo tem, que me permite ser um sábio, porque eu estou segurando como verdade só uma coisa muito maior. E todo o resto é meio que minha visão distorcida, que eu estou pronto para questionar e soltar a qualquer momento. Assim eu olho o mundo com o encanto de uma criança, falando o que eu tenho para aprender hoje. E daí sim que eu me torno um sábio. Porque, na realidade, não existe o sábio em si. Existe buscar o sábio. Em último caso, buscar o sábio é, em algum nível, ser um sábio. Isso a gente pode fazer hoje. Como?
tendo a mente mais aberta, sendo mais curioso, soltando um pouco nossas seguranças e mesmo assim dando passo, porque a gente se apega a algo maior. A gente se apega ao sentido da vida, a Logos, a Jesus ou a Deus, o que você quiser. Mas existe uma verdade absoluta que é maior, eu me seguro. Todo o resto eu estou disposto a me abrir e questionar. Por quê? Cara, eu sou só uma coisa pequenininha e incapaz, incompetente, cheio de vieses, cheio de condicionamentos, cheio de trauma de infância que eu não limpei. Então, cara, na real eu não tenho a mínima ideia do que eu tô fazendo, mas eu tô tentando. E eu vou continuar em frente, esperando que o melhor aconteça, pautado na premissa que pra mim parece a mais verdadeira agora. Eu dou o passo firme, mas não porque eu confio em mim, porque eu confio em algo maior. Muito bem, o que tu pode fazer para viver isso de forma mais prática? Eu quero que tu observe agora na tua vida alguma área que tu tá meio que estagnado, ou que tu não tá progredindo tanto quanto você gostaria. Qualquer área, relacionamento, espiritual, financeiro, de vocação, de profissão, né, de carreira, do teu corpo, né, da saúde. Escolhe uma área que tu fala assim, ali tá indo meio devagar ou meio que não tá indo. Tá? Escolheu? Anota no caderno, sempre que é melhor, né? Agora, eu quero que tu pergunte como que tu pode reconhecer a tua falha nessa frente. Reconhecer a tua incompetência, reconhecer que de alguma forma nessa área tu não tá sabendo muito bem o que tá fazendo, tanto que tu não tá tendo progresso. Assume isso para ti mesmo. Escreve no caderno, cara, eu não sei muito lidar com o dinheiro, não sei muito lidar com o meu corpo, com a atividade física, meio que mais ou menos, eu não sei lidar muito com um relacionamento amoroso que não tá funcionando. Assume. E daí depois que tu assume, se pergunta como que tu pode pedir ajuda para alguém, se expor e se vulnerabilizar para começar a resolver esse problema num espaço de humildade. E daí tu vai começar a viver como um sábio. Eu quero que tu pergunte como que tu pode fazer algo hoje, ou no máximo amanhã, que te leve nessa direção de assumir de forma humilde a tua incompetência e de, quem sabe, começar o progresso na direção da vida mesmo e do aprendizado. Muito bem, esse foi o episódio de hoje. Eu não sei o que eu tô fazendo, é uma morte do ego, tá? Então o ego vai ficar bem nervoso, talvez você vai pegar isso aqui, achar legal e não vai fazer nada disso. Só, cara, a morte do ego, né, a busca por algo maior, é a base de uma vida virtuosa, né, em direção de logos, assim. Só quando eu sou humilde, quando eu sou fraco, quando eu sou incompetente e pequeno, que eu tô pronto pra me entregar pra uma força maior. Porque ela vem da ideia que, cara, eu não sei o que eu tô fazendo, mas ele sabe. E isso basta. Se eu pautar a minha existência na minha competência, na minha força, eu tô ferrado, eu vou viver no inferno, porque eu sou fraco. Agora, se eu pautar em algo maior, daí eu tô pronto para realmente me entregar para a vida e viver a minha potência. Envia esse conteúdo aqui para um amigo teu que, cara, é meio super inteligente, ou super estudioso, até super religioso talvez, mas tá falhando um pouco. Só assumir com humildade que, cara, a gente pode se abrir mais e ver que tem coisa que a gente não sabe o que tá fazendo. Questionar mais as coisas e vir pro mundo de forma aberta e corajosa. De repente você vai fazer uma ótima ação e esse amigo vai começar a já movimentos na vida dele de humildade, viver como um todo e começar a progredir. Agora, se você quiser viver isso de forma mais sábia e buscar isso diariamente com uma guiança minha no meio do processo, cara, me manda um direct que a gente tá criando agora uma solução que vai ser bem mais acessível, vai custar pouquíssimo tempo no teu dia, só que todo dia eu vou estar ali te dando algum direcionamento para tu viver essa vida de virtude, viver essa vida de sabedoria. Se tu quer saber mais sobre isso, manda um direct para mim no Instagram ou faz um comentário aqui no YouTube. Eu espero que tenha um ótimo resto do dia e até a próxima.